congregados na mesma fé e numa só família, reunimos-nos para receber os dons do Espírito Criador e Unificador. Esta solenidade renova em nós a força do Espírito Divino que nos envia para anunciar as maravilhas de Deus como apóstolos da paz, do perdão e da alegria. Rádio Luz FM transmite esta celebração, YouTube, Facebook, 102,1 FM São Francisco do Campo Grande. Hoje, solenidade do Domingo de Pentecostes. Com alegria, cantemos o canto de entrada. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o sopro de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o sopro de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e neles repousaram. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e neles repousaram. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e neles repousaram. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e neles repousaram.
Fraternos irmãos, caríssimos, bom dia! Hoje, solenidade do domingo de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre nós, como Jesus outrora prometeu. Eu vou para o Pai, mas enviarei sobre vós o Paráclito. A você que está em casa, nossa saudação fraterna de paz e bem, que nos acompanha pelas redes sociais, também através das ondas da rádio. Saudações fraternas. Queremos colocar no altar de Deus todas as nossas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunicação do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. E humildemente busquemos o perdão de Deus cantando. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com dom do Espírito, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o hino de louvor. Senhor.
nossas súplicas, os nossos pedidos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também somos romanos, que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor,
Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Que da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovar. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento, vós lhes dais o que comer, eles recolhem, vós abris a vossa mão e eles se fartam. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E na terra toda a face renovar. E na terra toda a face renovar. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito Santo, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Espírito de Deus, enviai nos céus um raio de luz, vindicai os pobres, dai aos corações vossos sete dons, consolo que acalma hospedida alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, Enchei-nos benditos
aclamemos o Santo Evangelho cantando. Vinde, Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No anoitecer, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é, o que eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos caríssimos, você que nos escuta, que nos assiste através das ondas da rádio, através do YouTube, através do Facebook. Hoje nós estamos assim celebrando o domingo de Pentecostes. Hoje, assim para nós, terminamos assim a Páscoa. Foram 50 dias após a ressurreição de Jesus. É interessante nós observarmos que, recebendo o Espírito Santo, todos nós somos assim fortificados com a sua força, somos assim fortificados com o seu poder. Os discípulos estavam com medo por causa dos judeus e todos se encontravam no mesmo lugar. E de repente veio um vento muito forte e Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois soprou sobre os discípulos e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados.
A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então, caríssimos irmãos, é bonito nós ouvirmos essa leitura, porque muitas vezes, trazido para o nosso dia de hoje, ela nos reflete uma coisa, nos fala sobre o perdão. E muitas vezes a gente diz assim, quem perdoa é só Deus. Mas vejam bem o que Jesus nos diz. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. Então, de fato, quando ao pedirmos perdão por algo que fizemos no nosso dia a dia, em nossa vida, saibamos reconhecer e pedir perdão. E se nós dermos o perdão, se nós perdoarmos de fato, Deus está perdoando. O perdão é o amor sem medida. Então, caríssimos filhos, caríssimas filhas, neste domingo de Pentecostes, nós ficamos cheios do Espírito Santo e começamos a falar em outras línguas, adversidades. E quando de repente, quando o Espírito paira naquele lugar, as línguas de fogo se repartem sobre cada um daqueles que estavam lá, todos ficaram repletos do Espírito Santo. Muitos moravam em Jerusalém, outros eram galileus, outros moravam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, na Frígia, na Panfília, no Egito, na Líbia, também romanos, e todos ficaram repletos e escutaram e anunciaram as maravilhas de Deus na língua de cada um. Fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Que há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de diversos ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Então, filhos caríssimos, assim como o corpo embora tenha muitos membros, e como os membros formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, fomos batizados no único Espírito. Há uma só fé, um só Senhor, um único Espírito. Nós assim, filhos caríssimos, somos convidados a vivenciar ainda hoje, neste domingo de Pentecostes, essas maravilhas que o Senhor opera sobre nós. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja que coisa bonita. Então, cabe a nós, como filhos e filhas de Deus, como filhos caríssimos, nos alimentarmos da palavra e da Eucaristia. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje, que nós ouvimos, após o trágico fim de Jesus, naquela sexta-feira, na última sexta-feira, os discípulos se refugiam por medo, trancam as portas do lugar onde se encontram, e as portas fechadas, porém, não impediram Jesus ressuscitado de se fazer presente. É o primeiro dia da semana. O primeiro dia é sempre um momento de recomeçar, de olhar confiante para a frente. O medo atrapalha o lançar-se para a frente, constitui-se num obstáculo. E ao entrar, o Jesus diz, a paz esteja convosco. E sopra sobre eles o Espírito Santo e os convida a viver a reconciliação. É um programa completo que o ressuscitado deixa para quem deseja segui-lo. A paz é o primeiro desejo e dom por excelência que Cristo ressuscitado propõe. Paz é plenitude de vida, a que toda pessoa tem direito. O cristão procura viver a paz e a propagar no meio da sociedade que se torna cada vez mais violenta. Paz é proposta de fraternidade e vivência da reconciliação e do perdão. E para viver esses valores,
O ressuscitado sopra o seu espírito que acompanha cada fiel ao longo da sua vida. É o mesmo sopro que deu vida, podemos dizer assim, àquele boneco de barro no início da criação da humanidade. Ele cria, recria e humaniza. É o Espírito Santo, aquele que opera, operato, operante. O sopro do ressuscitado cria nova comunidade dos seus seguidores. Sem esse sopro divino, somos incapazes de viver a esperança, a paz e o perdão, e de levar os valores ao mundo. Por isso que nós, ao recebermos o Espírito Santo, nós somos fortificados, vivificados pela fé. E o Espírito Santo derrama sobre nós os seus 7 dons. O primeiro dom da sabedoria, né, é o dom de perceber o que favorece, o que prejudica o projeto de Deus. Ele nos fortalece nossa caridade e nos prepara para uma visão plena de Deus. E o próprio Jesus nos disse: quando fordes presos, não vos preocupeis nem com a maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 19 a 20. E a verdadeira sabedoria traz o gosto de Deus e de sua palavra. O segundo dom, o do entendimento, é o dom divino que nos ilumina para aceitar as verdades reveladas por Deus. E mediante este dom, o Espírito Santo nos permite prescrutar as profundezas de Deus, comunicando ao nosso coração uma particular participação no conhecimento divino, nos segredos do mundo e na intimidade do próprio Deus. E o Senhor lhe disse: eu lhes darei um coração capaz de me conhecerem e de entenderem que eu sou o Senhor. Lá em Jeremias 24, versículo 7. O terceiro dom do conselho é o dom de saber discernir caminhos e opções, de saber orientar e escutar. É a luz que o Espírito nos dá para distinguirmos o certo do errado, o verdadeiro do falso. E sobre Jesus repousou o Espírito Santo e lhe deu em plenitude este dom, como havia profetizado Isaías. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará os fracos com equidade e fará justiça aos pobres da terra. Está em Isaías, capítulo 11, versículo 3 ou 4. O quarto dom é o da ciência. É o dom da ciência de Deus e não da ciência do mundo. Saibamos discernir. Por este dom, o Espírito Santo nos revela interiormente o pensamento de Deus sobre nós, pois os mistérios de Deus, ninguém os conhece, a não ser o Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 15. O quinto dom da piedade é o dom que o Espírito Santo nos dá de estar sempre aberto à vontade de Deus, procurando sempre agir como Jesus agiria. Se Deus vive a sua aliança com o homem de maneira tão envolvente, o homem, por sua vez, sente-se também convidado a ser piedoso com todos. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele escreveu a respeito dos dons espirituais: irmãos, não quero que vocês permaneçam na ignorância. Vocês bem sabem que quando vocês eram pagãos, eram facilmente traídos para ídolos mudos. Por isso, eu lhes declaro: todo aquele que é agora conduzido pelo Espírito de Deus não pode blasfemar contra Jesus. Bem, como ninguém poderá dizer completamente Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo. Está em Coríntios, capítulo 12, de 1 a 3. O sexto é o da fortaleza. Este dom aqui nos torna corajosos para enfrentar dificuldades do dia a dia da vida cristã. Torna-te forte e heróica a fé. Lembremos a coragem dos mártires. Dai-nos perseverança e firmeza nas decisões. Os que estiveram dotados desse dom
não se amedrontam diante de ameaças e perseguições, pois confiam incondicionalmente no Pai. Lá no Apocalipse vimos: nada temas, antes o que há de sofrer. Por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante algum tempo. Ser fiel até a morte, te daria a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. E por fim, o último dom, o sétimo dom, que é o temor de Deus. Este dom nos mantém no devido respeito diante de Deus, na submissão à sua vontade, afastando de tudo que ele possa desagradar. Por isso, Jesus teve sempre o cuidado de fazer em tudo a vontade do Pai, como Isaías havia profetizado. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus. Então, meus irmãos, nesta solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo, ele veio sobre nós como Jesus prometera. Ele foi para o Pai. Então, 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a sua ressurreição, Jesus, ele foi para o Pai, ele subiu na ascensão, mas prometeu de mandar o Paráclito. E o Paráclito veio sobre nós, derramando os seus 7 dons, derramando sobre nós toda a força do bem, derramando sobre nós toda a fonte de bênção, toda a fonte de vida, toda a fonte de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, cheios de fé e esperança, supliquemos ao Senhor: enviai, Senhor, vosso Espírito. Sobre as igrejas que procuram a unidade, enviai, Senhor, vosso Espírito. Sobre os governantes das nações, enviai, Senhor, vosso Espírito. Sobre as comunidades e as famílias, enviai, Senhor, vosso Espírito. Sobre os jovens e os educadores, enviai, Senhor, vosso Espírito. Sobre os catequizantes e os catequistas, enviai, Senhor, vosso Espírito. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o teu Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Coloquemos no altar do Senhor pão e vinho, fruto do suor e do trabalho, cantando. Faltas, purificai todos os meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso,
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício, nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Para levar à plenitude dos mistérios pascais, derramartes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos com vossa bondade aqui na terra, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A você que está em casa, nos assistindo, nos escutando, faça a sua comunhão espiritual. Senhor, vem dar-nos sabedoria e faz ter tudo como Deus quis. E assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem vés. Tu vês por fora, Deus vê a essência, pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então assim, meus irmãos, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, na vigília pascal, nós aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje,
dia de Pentecostes. Ao concluir o tempo da Páscoa, o círio será apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo que se irradia. Se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do reino definitivo. Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Dignai-vos, ó Cristo, acender as nossas lâmpadas da fé, que em vosso tempo refujam constantemente, alimentados por vós, que sois a luz eterna. Dai-nos ser velas acesas, que dissipam as trevas do mundo, iluminam as dúvidas e as incertezas que enfrentamos no dia a dia. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Próximo domingo, 9 da manhã, nós teremos a Santa Missa. Então, a missa não será às 8 no próximo domingo, será às 9 a nossa Santa Missa. E a você que está em casa, o nosso muito obrigado. Fátima Rodrigues e toda a sua família, que Fátima está hoje rezando as 1000 Ave-Marias, né, na imagem peregrina, junto à imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. João Rodrigues, que Deus abençoe. Camila Tavares, e todo o povo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, os faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vós e permaneça por todo sempre. Amém. A todos vocês uma boa semana e de paz, e que o Senhor esteja sempre convosco. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino.
espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me falar aos que pedem perdão, que serão atendidos, serão perdoados no reino de amor. O Senhor me pediu que contasse ao mundo que o tempo chegou, o tempo da bênção, o ano da graça, da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante. Maírla, que Deus abençoe hoje e sempre.